Ontem nós tivemos um incidente internacional muito interessante, não é? Durante 2 horas, todo mundo apreensivo, olhando o noticiário, mísseis lançados do Irã em direção a Israel. É um negócio de assustar, de preocupar. O mundo está vivendo uma tensão bem interessante. Meu cunhado ontem, foi aniversário dele, a gente estava na casa dele, ele falou, olha, uma vez eu vi um cara falando sobre o que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Ela se chamou Segunda Guerra Mundial depois, mas na verdade eram conflitos regionais. Era China e Japão, que estavam lá brigando no Oriente. Era o conflito na Europa, né? A Alemanha anexou a Áustria, depois cresceu o olho ali para a Polônia, para a Tchecoslováquia, foi avançando. E havia também o conflito da Itália no norte da África. Então isso fez com que, de repente, os Estados Unidos entrassem em todas as frentes, né? E a coisa ferveu. Nós chamamos de guerra mundial porque houve muitas frentes de guerra ao mesmo tempo. E o mundo está vivendo as tensões no Oriente Médio por causa de Gaza, que não são novas, né? Essas tensões sempre existiram. A tensão na Europa por causa da Ucrânia, OTAN de olho na Rússia, a Rússia de olho na OTAN. O negócio não é tão simples quanto parece. E China anda fazendo manobras, Taiwan. Então nós temos 3 zonas de conflito, né, uma fervura, temperatura elevada. Mas a ação do Irã ontem, logo as pessoas começam a ir para a Bíblia, né? Então já começou a aparecer gente falando, o Irã é a Pérsia, o livro de Esther, o Amã. Amã parece com Hamas, né? Ramã e Hamas, Esther. Ó, gente, o tempo da Bíblia é outra coisa totalmente diferente. Não tentem interpretar a história de hoje lendo o livro de Esther. Chamar de antissemitismo a ação de Amã, são coisas muito diferentes. O mundo é muito mudado. Então, assim, ontem assustou. E ao mesmo tempo, depois de 2 horas, pareceu uma coisa sem graça, né? Israel, um domo de ferro, derruba todos os mísseis, todos os drones. Uma criança ferida por estilhaços que caíram no deserto de Negev e uma explosão em terra que não causou grandes danos. Dá a impressão que foi o quê? Uma coisa pequena, né? Muito barulho por nada. Mas não é. A escalada da guerra pode realmente ser complexa. Mas na minha leitura, isso não tem a ver com profecias bíblicas, isso não dá para explicar pelos motivos religiosos. Isso tem a ver com o mundo de hoje, tem a ver com a política de hoje, tem a ver com a cidadania de hoje, né? Com a questão que se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela região do Oriente Médio, ela foi dividida, ela estava sob domínio inglês, sob domínio francês, principalmente, o Canal de Suez, aquela coisa toda. Os europeus, depois da Segunda Guerra, vão cuidar da Europa, vão se reerguer e entregam os países árabes, cada qual para a sua família real, e os países árabes vão viver do jeito que eles viviam antes. Então, é um outro ambiente. Não é uma guerra religiosa. Por favor, não tente interpretar uma guerra como Islã versus cristãos. Não é uma nova cruzada. Não é uma guerra religiosa. Tem a ver com interesses econômicos, tem a ver com interesses políticos. Está tudo interligado, porque o mundo é globalizado. Petróleo todo mundo consome. O dinheiro dos árabes está na América, está na Europa. Quem é dono dos times europeus? Dos principais times europeus hoje? Os árabes. Os grandes times da Inglaterra pertencem aos árabes. O maior time francês pertence a um árabe. O dinheiro está tudo misturado, gente. As grandes indústrias são judeus. Tem dinheiro judeu espalhado no mundo. Então, olha, não tentem explicar o mundo lendo as profecias já cumpridas, inclusive, do Antigo Testamento. Os comentários de internet são livres, né? Cada um fala o que quer. Se um dia vocês quiserem discutir esses assuntos geopolíticos, a gente senta para discutir numa sala de escola dominical. Tá? Mas um conselho que eu dou a vocês: não se deixem enganar com profetas de ocasião. Os textos bíblicos, de fato, falam daquela região porque foi por lá que Jesus viveu. Pode acontecer uma terceira guerra mundial? Pode. Pode ser a última? Pode. Mas eu já disse a vocês, eu pessoalmente acho que Deus nem precisa da gente para estragar a obra que Ele fez. Até hoje, todas as vezes que a Terra passou por um cataclisma, foram coisas naturais. Vulcões, meteoros, coisas assim. As grandes transformações climáticas, tem a mão do homem? Tem, mas tem coisas que a gente não tem controle, como as correntes dos oceanos e outras coisas tantas. Então não subestime o poder de Deus. Deus não precisa que a gente exploda esse planeta.
Ele sabe fazer sozinho. Mas Deus não parece estar interessado em fazer isso. Deus parece estar interessado que a gente viva nesse planeta. Vamos tratar de cuidar do planeta. Vamos tratar de orar pela paz. Não vamos ficar torcendo pela guerra não, gente. Não vamos ficar escolhendo lado. Guerra não tem lado. Guerra é ruim. Vamos começar a torcer agora para Israel explodir o Irã? Para quê? Você odeia os iranianos? Algum iraniano te fez mal? Deus ama os iranianos como ama os israelenses. Deus não tem nenhum interesse na guerra. São coisas dos homens. Nós temos que orar pela paz. Não se deixem envolver por estas coisas como se fosse uma partida de futebol. Não é uma Copa do Mundo. Ninguém está falando de uma coisa simples. Isso vai afetar a economia do mundo todo, isso vai produzir fome, isso vai produzir... Não no Brasil, que no Brasil vai sobrar comida. No Brasil, numa guerra o Brasil vai ser beneficiado. Vai ser longe de nós. Nós temos água, nós temos comida, nós vamos ter paz na nossa terra. Nós vamos torcer para que os outros fiquem piores, para que a gente ganhe mais dinheiro? Não, irmãos. Então, cuidado. Cuidado com essas bandeiras que as pessoas erguem para transformar isso numa guerra religiosa ou numa guerra a Israel, fim de mundo, anticristo. Ufa, meu Deus do céu, A gente já estudou o Apocalipse, né? A gente já estudou o Apocalipse. Pena que muitos de vocês não estavam lá. Mas a gente precisa fazer isso de novo, com mais gente. Ok.